Boa tarde, família Uni, tudo bem com vocês? Felizes, tranquilos, tranquilas, para a gente fazer um excelente trabalho hoje. Enfim, vamos direto ao que interessa. Família, eu estou fazendo o levantamento das provas, que a semana que vem eu já vou dar início à nossa revisão, mas eu estou fazendo o levantamento das provas de vestibulares que vocês estão procurando, né? Já passei para vocês o que vai cair na prova da FUVEST, da Unicamp, da Unesp e da FAMEMA. E essa semana eu me dediquei ao trabalho da FAMERP. Eu fiz o levantamento da prova de conhecimentos gerais da FAMERP e também fiz o levantamento da prova de conhecimentos específicos da FAMERP. E os dois arquivos estão aqui e eu quero mostrar para vocês, dividir esse conteúdo e esse arquivo, ao terminar essa gravação, eu vou encaminhar para a Lu para que ela possa disponibilizar para vocês e vocês olharem com mais calma aí no conforto do teu lar. Tudo bem? Então, vamos ao trabalho que tem muita coisa para fazer. Aí você aproveita e faz uma revisão comigo de todas as outras disciplinas. Vamos lá, família. Então, para começar a gente entender como é que funciona o vestibular, né, da FAMERP, eu trouxe o seguinte. Família, eu quero começar o seguinte, ó. Essa prova, ela constitui, esse vestibular, ele abre 160 vagas, sendo distribuídas em medicina, enfermagem e psicologia. A distribuição está aqui, né? 80 para medicina, 60 para enfermagem e 20 para psicologia. As inscrições estão com prazos aqui e também aqui você tem como é que funciona os dias de prova. Tudo bem, gente? Então, aqui são apenas uns dados que vocês já devem saber, então vamos lá. Então, para começar essa ideia da revisão, eu quero fazer com vocês em cima da prova da FAMERP, ela funciona assim. Você tem 80 questões objetivas, no caso de múltipla escolha, e 20 questões dissertativas, junto de uma redação. A prova de conhecimentos gerais, como eu falei, 80 questões distribuídas em todas estas disciplinas. E a prova de conhecimento específico são 20 questões, distribuídas sendo 8 de bio, 6 de química, 6 de física e uma redação. Beleza? E o que eu quero fazer é exatamente isso. Aqui dentro deste quadro, eu coloquei as informações do curso de medicina que a FAMERP abre para vocês, beleza? Com mais calma, você olha e lê com mais tranquilidade em outro momento. Aqui também nós temos as informações do curso de psico e também de enfermagem, tudo bem? Quanto tempo, a carga horária e assim por diante. Família, o que eu quero mostrar para vocês é exatamente isto. Você tem 4 frentes de física, não é? A frente 1, 2, 3 e 4. Eu separei o conteúdo nesses últimos 6 anos da prova de conhecimentos gerais e também separei todas as questões aqui. E eu separei por frente. Então dá uma olhada, para você que vai prestar a prova da FAMERP, no caso em conhecimentos gerais, olha o que caiu sobre a frente 1 e a frente 4. A frente 1 está aqui em verde, é a frente do Andrezão, e a frente 4 fui eu que trabalhei com vocês, a segunda lei de Newton. Tá? Com mais calma, depois você olha esses assuntos aí. A frente 2, acredito que seja do Xande, né? Olha aqui a frente 2. Olha a parte de elétrica, o que foi pedido. Tudo bem? Todos esses assuntos aqui. Nós temos também a frente 3, aquele que seja o Yuri, né? A quantidade de gases, calorimetria, ótica, ondulatória, né? Muita coisa bacana. E aqui a gente termina com a frente 4 de gravitação, né? Estática e plano inclinado. Ou seja, você pode perceber que, segundo o material poliedro, que é o que mais aprova no Brasil, as questões estão muito bem distribuídas, né? Você percebeu? Cai sim todas as frentes de física. Não tem como dizer uma cai mais, a outra cai menos, mas a distribuição está bem bacana. Beleza? Isso tudo em relação à prova de conhecimentos gerais da FAMERP. Beleza? Então eu trouxe algumas questões que eu quero dividir com vocês. E no final dessa nossa aula, eu vou passar para a de conhecimentos específicos. Vamos lá, família. Eu trouxe uma questão, então algumas na verdade, né? Mas eu trouxe uma questão que caiu na prova de 2020. Olha que questão bacana, gente.
Eu quero te mostrar a ideia da prova, né? Eu não quero apenas resolver. Eu quero falar para você, calma, todas as questões são totalmente acessíveis a vocês. Essa primeira questão é de cinemática, ela fala: existem várias versões do caminho de Santiago de Compostela, que são trajetos percorridos anualmente por milhares de peregrinos e peregrinas, que se dirigem à cidade de Santiago de Compostela, lá na Espanha, com a finalidade de venerar o apóstolo Santiago Maior. Considere que uma pessoa percorreu um desses caminhos em 32 dias, andando uma distância total de 800 km e caminhando uma velocidade média de 3 km por hora. Quanto tempo essa pessoa levou, em média, por dia? Gente, é uma questão tranquila, né? De cinemática básica. Primeiro, eu posso pensar de várias maneiras, né? Mas eu vou pensar de uma específica. Eu tenho a velocidade e eu tenho a distância. Então eu vou calcular o tempo total que ele fez, né? O tempo total. A velocidade que ele fez, 3 km por hora, e a distância de 800 km. Então, se eu fizer a velocidade, a distância e o tempo, nós encontramos um tempo de 800 dividido por 3 em relação à hora. Esse aqui foi o tempo total, tá vendo? Ó? Nos 32 dias. Então agora é só fazer uma breve e rápida regra de 3. Eu tenho em 32 dias 800 dividido por 3 de hora. E apenas um dia. Quanto tempo eu tenho em um dia? Em um dia eu tenho uma breve, de novo, regra de 3. Você vai ter então aqui, simplesmente, ó, 800, né, dividido por 3, e o meu 32 vai estar no meu denominador. E a partir de agora é só você brincar com a nossa matemática, né? Eu posso cancelar aqui dando 104, e mesmo assim eu posso cancelar esse cara com esse cara aqui. E aí você fala assim, Jaú, nós temos uma fração, 25 terços de hora, e as alternativas não me falam isso. Mas enfim, eu vou melhorar a minha resposta. 25 sobre 3 é a mesma coisa que você falar 24 sobre 3 mais 1 terço. Isso dá 25 terços. Então a gente tem 24 sobre 3, isso significa 8 horas, e 1 terço de hora a gente chama de 20 minutos. Por isso que a resposta é letra B. Eu trouxe essa questão para dizer para vocês, família, calma, que vocês estão totalmente habilitados e habilitadas a fazer essa prova, tá? Primeira questão, fácil, rápida, de cinemática. Não tenha medo. Essa segunda questão é uma questão que envolve a calorimetria. E não é complicada, tá? Por ser VUNESP, a VUNESP gosta muito de pedir esses assuntos. E exatamente deste jeito. Olha só. Colocou-se certa massa de água de 80 a 80 graus Celsius em um recipiente de alumínio, que tem uma massa de 420 gramas. E este recipiente de alumínio ele estava a temperatura de 20 graus Celsius. Após um certo intervalo de tempo, a temperatura do conjunto atingiu um equilíbrio de 70 graus Celsius. Considerando que a troca de calor ocorreu apenas entre a água e o recipiente, não houve troca com o ambiente externo, estamos falando de sistema isolado, e que não houve perda de calor, ele me fala simplesmente o calor específico do alumínio e o calor específico da água, em unidades do sistema internacional, tá vendo? Desculpa, né? Em joule e quilograma, mas em graus Celsius. A quantidade de água colocada no recipiente. Quantos gramas, quantos ml de água foi colocado lá dentro? Família, você percebeu o que vai acontecer? Você vai colocar um líquido dentro de um recipiente, eles vão trocar calor entre eles e vai atingir o equilíbrio. Ou seja, a água vai dar calor, o alumínio vai ganhar calor e o que um deu mais o que o outro recebeu no sistema isolado é zero. Então eu vou começar dizendo isso. Eu tenho os valores que ele colocou aqui para a água e eu tenho os valores que ele colocou aqui para mim do alumínio. Então agora eu consigo organizar o meu raciocínio, né? E a temperatura de equilíbrio foi de 70 graus Celsius. Então aqui eu coloco, ó, quantidade da água mais a do alumínio igual a zero. A água perdeu, o alumínio ganhou. Então eu coloco MC delta θ
MC delta θ, organização, né? Isso tudo igual a zero. Eu estou indo um pouquinho rápido, gente, eu quero mostrar a cara da prova, tá? Eu não quero resolver, eu quero mostrar a cara da prova. A massa de água eu estou buscando, o meu calor específico ele me informou, a minha variação de temperatura eu tenho, final menos inicial. Perceba que a quantidade de calor vai dar negativa, indicando perda, mais a massa de alumínio em quilogramas, porque está no sistema de quilograma aqui, tá vendo? Minha unidade. O meu calor específico, 9, né, no caso 900, né, tá vendo? E a variação de temperatura, ele estava a 20, o recipiente de alumínio foi até 70. Gente, você viu? Agora daqui para frente, ó, é rapidinho, né? É só fazer uma conta. Olha aqui. Massa da água, tchananã, eu coloquei o menos 10 e eu só estou arrumando a temperatura, tá vendo? Nesse momento, família, cada um de vocês faz de um jeito, mas eu vou pegar todo esse cara que está negativo e jogar para o outro lado. Beleza? Tudo isso eu jogo para o outro lado. E a gente vai ter, ó 0,42,950, que é esse cara aqui. E esse aqui eu jogo positivo, para o outro lado. Tchan, tchan, tchan. E agora eu só vou demonstrar para vocês jogo rápido. Se eu pegar esse 0,42 e multiplicar por 100, você tem 42. O que está em vermelho vale 42. E o que está em laranja também vale 42. E o que eu posso cancelar? Então sobra 9 vezes 50 dividido por 1000. Tá vendo? 42, 9, 50. 42 aqui, ó. E aí se cancela. Então sobrou que a massa de água, 0,450, que a gente tem 450 gramas aí. Perfeito, gente? Duas questões à prova da FAMERP de conhecimentos gerais, uma de cinemática e uma de calorimetria. Não são complicadas, tá? Isso vocês trabalharam muito bem dentro do curso de física. Vamos para a próxima, que também agora envolve a parte do Yuri, né? Que fala sobre um espelho esférico convexo, e de cara, falou espelho esférico convexo, você já sabe quais são as características da imagem, né, gente? Mas vamos lá. No dia 20 de junho de 69, o ser humano caminhou pela primeira vez na superfície lunar. Em uma das fotos registradas nesse dia, pode-se ver a imagem direita e menor formada na superfície convexa do visor do capacete do astronauta Edwin Aldrin, que funciona como espelho. Essa imagem é: que tipo de imagem nós estamos falando olhando para esse espelho convexo? Lembra, espelho convexo, ó, cuidado, olha aqui. Eu coloquei uma brincadeirinha, tá, gente? Mas é só para você entender, ó, centro de curvatura e foco. Quando o objeto está antes do centro, a imagem é real, menor, invertida. Em cima do centro, real, invertida e igual. Para frente do centro, antes do foco, real, invertida e maior. Em cima do foco não temos imagens. Para frente do foco, virtual, maior e direita. E no espelho convexo, eis a resposta do problema, virtual, menor e direita. Portanto, um espelho convexo, independentemente da sua posição, sempre vai formar uma imagem virtual, menor e direita, independentemente da sua localização. 3 questões da prova de 10 questões, 3 fáceis de serem resolvidas. Bom, vamos dar continuidade. Um assunto que envolve agora a parte do Andrezão sobre quantidade de movimento. Vamos ler a questão rapidinho. Um automóvel trafega com velocidade constante por uma avenida plana e horizontal quando foi atingido na traseira por um automóvel que trafegava na mesma direção e sentido, também com velocidade constante. Após a colisão, os automóveis ficaram grudados. Uma colisão que ele vai dar um nome, na colisão, né? Ele vai perguntar se ela é elástica, mas enfim. Ficaram unidos e passaram a se movimentar com a mesma velocidade. Sendo energia inicial antes, energia final depois, a soma da energia cinética dos automóveis antes e depois da colisão, e a quantidade de movimento a mesma coisa, o que ele pede para mim? Simplesmente, olha que legal, ó, a soma dos módulos da quantidade de movimento no automóvel antes e imediatamente depois, o que a gente pode dizer? O que eu posso dizer, família, sobre a energia e a quantidade de movimento nesse tipo de colisão que eles se locomovem juntos, chamado de
inelástica. Família, não temos forças externas atuando. Então, em um sistema isolado, a força é trocada apenas entre os veículos. Então, força externa é zero. Se a força externa é zero, eu posso afirmar que a quantidade de movimento se conserva. Então, temos a conservação da quantidade de movimento, pois não existe força externa, não temos impulso aqui, tudo bem? Impulso é força vezes o tempo. Força zero, a variação vai ser zero. Ou seja, a quantidade de movimento se conserva. Mas e a energia? E o que eu posso dizer sobre a energia? Ó, aqui já estão erradas, tá vendo aqui? Ó? As três já estão fora. Ó. Agora, o que eu posso dizer sobre a energia? A energia se conserva ou não? Gente, a energia, nesse caso, não se conserva. Não se conserva. Porque um pouco da energia cinética do veículo foi transformado em deformação do veículo, em térmica, em energia sonora e assim por diante. Ou seja, a energia nesse impacto não se conserva, porque um pouco da energia foi transformada em outras habilidades, em outras formas de manifestação energética. Então, nessa colisão proposta, a conservação da quantidade de movimento existe, mas a energia não. Como tem um pouco de energia dissipada, nós temos a energia antes sendo maior que a energia depois. Questão rápida, questão bacana, quantidade de movimento. Beleza, família? Eu estou tentando passar por vários assuntos sobre essa prova da FAMERP para vocês. Vamos dar uma olhada na prova de 2019, tá? Para ver como é que cai essa questão. Essa questão aqui, ela fala sobre movimento uniforme, na verdade, sobre movimento circular e uniforme, que o único detalhe é a gente entender a orientação do raio. Olha só, família. Uma questão como essa me fala. Uma pessoa parada sobre a linha do equador terrestre, ela apresenta uma velocidade tangencial devido à rotação da Terra, que apresenta um módulo de 1.700 km por hora. Imagine que você está aqui na linha do equador e você está girando em torno do eixo, deste eixo central, você está girando com 1.700 km por hora. Sabendo que o seno e o cosseno de 21 graus foram dados, uma pessoa que está parada sobre o solo na cidade de São José do Rio Preto, onde você tem uma latitude de 21 graus sul. Qual vai ser a velocidade dessa pessoa? Uma pessoa que está na linha do Equador tem uma velocidade de órbita de 1.700 km por hora. E uma pessoa que agora que está na cidade de São José do Rio Preto. A grande sacada é a gente encontrar esta medida. Isto é o raio da órbita, né? E isso também. Mas você percebe que a distância, né? A pessoa que está nesse ponto, você percebe a distância que ela está, né? Raio da pessoa que está em São José. Raio da pessoa que está em São José. É diferente do raio de quem está na linha do Equador. E eu posso pegar por ângulos alternos internos. Aqui também nós temos o ângulo φ. E essa medida em azul é o raio da minha órbita, tá vendo? É o raio da linha do Equador. Então eu posso dizer que, olha só que bacana, devido aos dois completarem a mesma volta no mesmo tempo, né? O planeta gira, dá uma volta em torno do próprio eixo em 24 horas, então a angular de ambos vai ser igual. Como a velocidade angular é a mesma, e eu sei que V é ômega-r, então eu vou dizer que V dividido pelo raio é o próprio ômega. Então, a velocidade do Equador, de quem está na linha do Equador, dividido pelo raio, é a velocidade em São José, em quem está pelo raio. E agora que vem a ideia. Eu preciso me apoiar no desenho e retirar o raio. Ó. O cosseno de φ é cateto adjacente, essa medida rosa, pela minha hipotenusa, que é o raio da linha do Equador. Ó. Então eu posso tirar aqui o cosseno, olha lá, o cosseno, 0,93. Então aqui a gente tem que o raio de quem está em São José do Rio Preto vai ser 0,93 vezes o raio de quem está na linha do Equador.
E a partir de agora, onde está esse dado, eu jogo 0,93 raio de quem está no equador. Única e exclusivamente assim. Eu posso cancelar, né, ó, o raio na linha do equador. Então fica aqui a velocidade de quem está em São José do Rio Preto vai ser 0,93 vezes a velocidade de quem está na linha do equador. E nós já sabemos que essa velocidade vale 1.700. Então nós encontramos uma velocidade de 1.581 km por hora. Você já sabe que, como a velocidade angular é a mesma, quer dizer que aquele que está mais perto tem uma velocidade menor. Então você já saberia que, como São José do Rio Preto está mais perto do eixo, a velocidade tem que ser menor do que 1.700. Ou seria a letra B, ou seria a letra E. Somente isso. Fácil de entender essa questão. Alternativa E. Vamos para a próxima, gente. Eu estou tentando ir rápido para contemplar todos os assuntos, tá? Já passamos, né, por muita coisa bacana. Venha comigo agora sobre uma quantidade de movimento. Uma questão que fala sobre dinâmica impulsiva. E este assunto chove na prova lá da FUVEST. Olha só, família. Aqui nós temos uma bola de tênis de massa 60 gramas. Ela se chocou com uma parede vertical. O gráfico representa a força em função do tempo exercida pela parede sobre a bola, no qual Fm é a força média, tá vendo? A força média é o valor médio da força no intervalo entre 0 e 0,02. Tá aqui, ó. Sabendo que a velocidade da bola imediatamente antes da colisão era perpendicular à superfície da parede, com uma velocidade de 20 metros por segundo, e que, após a colisão, ela continua perpendicular à parede, ou seja, nesse assunto de quantidade de movimento, a bola vai, bate e volta na mesma linha. Então, para eu começar a resolver uma questão como essa, olha só, eu tenho que dar uma orientação. Ela vai e ela volta. Ou seja, agora sim eu posso começar a resolver meu exercício, pois eu sei que o impulso é a variação da quantidade de movimento. E agora, o que é impulso? Força média vezes o tempo. Variação da quantidade de movimento, final menos a inicial. A minha força média, o exercício, né, está me informando no gráfico, 114 newtons. O tempo são 0,02 segundos. A massa, você não pode esquecer 0,06, que eu estou usando em quilograma. E a velocidade final, tá vendo que ela está positiva? Porque a bolinha veio, bateu e voltou. Então a final está aqui, ó, mais velocidade final. E a inicial fica m vezes v inicial, que estava negativo, que ele veio para a esquerda. Ó. E agora eu só resolvo essa brincadeira. Ó. 1,14 vezes 2, 2,28. Aqui eu mantenho a mesma coisa e eu faço essa multiplicação dando o valor positivo de 1,2. Jogo 1,2 negativo para o outro lado, subtraindo, a gente encontra que esta velocidade final vai ser a divisão de 1,08 por 0,06. A gente encontra 18 metros por segundo. Família, eu vou dar uma pausa nesse momento e eu quero te mostrar uma coisa, ainda está gravando essa aula. Ó. Você está vendo que agora, ó, cada exercício que eu montei para vocês aqui, ó, cada um que eu montei para vocês, tá tudo gabaritado, tá vendo? Ó? Organizadinho, bonitinho, tem muita coisa, ó, por prova, cada ano de prova que eu peguei, tá vendo? Ó? Um por um eu fui montando para vocês, tem um carinho gigante em tudo isso, ó. Todas as questões que eu pude montar para vocês até 2015 está aqui, beleza? Mas aquela lá é a prova de conhecimento específico da FAMERP, tá? Aquelas 10 questões que você viu. E com calma, a hora que esse arquivo estiver na sua mão, você olha com mais detalhe. Eu quero agora, nesse tempo final, mostrar, estou indo um pouquinho rápido, tá, gente? Eu quero mostrar tudo no tempo que eu tenho. Eu quero mostrar para você a prova de conhecimento específico, né, sobre a prova da FAMERP. Primeiro, como eu já mostrei para vocês anteriormente, só para recapitular, nós temos aqui 6 questões de física dissertativas. E eu trouxe as 6 questões aqui dissertativas em todos os anos que eu montei.
E aí, o que eu posso dizer? Simplesmente, olha só, a frente 1, a frente do Andrezão, olha só. Tá. Como isso aqui é um vídeo, tá? Você pode pausar e ver com mais tranquilidade essas partes. Aqui nós temos a frente do Alexandre, do Xandão. Olha que gostoso, ó. Bastante coisa, bastante circuito elétrico. Aqui a gente tem a frente do Yuri. Olha que delícia. Ótica, termo e onda. E sobrou para o Jaúzico duas questões da matéria do Jaú. Uma de equilíbrio rotacional e outra de gravitação. Deixa eu mostrar para vocês algumas questões. Dentro desse arquivo, eu resolvi várias questões que você está vendo aqui, beleza? Mas eu quero mostrar de cara uma da prova de 2020, tá? A prova aberta aí. Olha só que questão de cinemática rápido e bacana da gente fazer. Em uma estrada, no instante em que o automóvel partiu do repouso de uma cabine de pedágio com cobrança manual, um ônibus passou pela cabine eletrônica com uma velocidade de 10 metros por segundo. O gráfico que nós estamos vendo aqui mostra variações da velocidade dos veículos em função do tempo, a partir desse instante. Na letra A, ele falou para mim, calcule a aceleração do ônibus em metro por segundo ao quadrado, entre o instante 0 e o instante 10, considerando que a origem das posições da cabine seja na cabine de pedágio. E escreva a equação horária deste movimento. A letra A eu consigo resolver nesse espaço. Olha só, eu tenho a velocidade final do ônibus, a velocidade inicial do ônibus e o tempo que ele quer. Então eu consigo calcular a aceleração do ônibus em 10 segundos. V0 AT, 25, 10 AT, a gente encontra uma aceleração de 1,5 metro por segundo ao quadrado. E agora que eu tenho a minha aceleração, eu jogo na equação do movimento, né? Ele falou que, considerando a origem das posições na cabine, então esse número aqui vai ser zero. Ó, o S0 vai ser zero, a origem. Ele partiu numa velocidade inicial, olha aqui, ó, de 10. Olha o ônibus, ó. Partiu com uma velocidade inicial de 10. E a minha aceleração de 1,5. Então a resposta da letra A seria esta. Questão rápida, bacana, que vocês mandam super bem na cinemática aí. No próximo slide, eu quero mostrar a letra B. Na letra B, ele falou, desprezando as dimensões dos veículos, calcule a que distância das cabines do pedágio o automóvel alcançou o ônibus. Bom, eu não sei do meu tempo de encontro, né? Eu não sei, mas eu sei que o tempo de encontro vai ser alguma coisa aqui, né? Em algum momento eles vão se encontrar. Eu vou chamar esse cara de tempo de encontro. E agora vamos lá. Se eles vão se encontrar, quer dizer que a partir da cabine de pedágio, tanto o automóvel quanto o ônibus percorrem a mesma distância. Então eu faço isso. Vamos lá. Ó, eu vou calcular o ΔS do A. O automóvel ele percorreu uma distância ΔS toda dada pela área. E essa área é um trapézio. Base maior é o tempo de encontro. É o que eu vou colocar aqui, ó. Tempo de encontro, base maior. Quem que é a base menor é somente essa medidinha, que vai ser tempo de encontro menos 10. É só essa medida, base menor. A altura vale 30, tá lá em cima, ó, vale 30. Então quer dizer que o automóvel percorre um ΔS dado por essa expressão. 15 que multiplica 2t menos 10. Agora eu vou calcular a área do B, tudo bem? Do busão, né? Do ônibus. Na hora que eu calculo isso, o ônibus tem, olha só, minha atenção, ó, esse trapézio em vermelho, o primeiro pedaço, e depois esse retângulo aqui. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, presta atenção comigo, ó. Quem que é a base maior? 25. Base maior é toda essa medida aqui, 25. Quem que é a base menor? 10. Vou colocar aqui. Quem que é a minha altura? Minha altura está aqui, é o 10. O ônibus percorre essa medida mais esse retangulinho aqui, ó.
Então, a gente vai ter mais lado vezes lado. Pegou? Um lado está ali em cima, olha lá, ó. Um lado está aqui, 25, que é o que eu estou colocando, e o outro lado é esse pequenininho, tempo menos 10. Beleza? Ó, essa é a medida, tempo menos 10. Então, como eles estão percorrendo a mesma medida, tá vendo? Eu vou resolver isso aqui, vai dar 5 vezes 35, 175, e aqui 25 vezes esse valor. E a partir de agora, como eu sei que eles vão se encontrar, então a distância a partir da cabine que o automóvel andou é a mesma distância a partir da cabine que o ônibus andou. Se você igualar os dois, porque é um encontro, eu tenho o que eu preciso. Ó. Agora eu resolvo uma expressão encontro-tempo de encontro. 15 vezes 2, 30. 15 vezes 10, menos 150. Copio 175 e distribuo 25. 25 tempo de encontro, menos 250. E a partir de agora, eu vou pegar esse 25 jogando para o outro lado negativo, tá ok? 5 tempo de encontro, e agora eu vou fazer 175 mais 150, subtraído de 250. A gente vai encontrar simplesmente o nosso 75. Se você dividir, a gente encontra que eles demoram para se encontrar 15 segundos. Então isso aqui vale 5, né? Essa medidinha pequena vale 5. E agora eu posso substituir tanto na A ou na B. Eu vou jogar na A, que é a mais rápida. Ó, 2 vezes o tempo de encontro, menos 10 vezes 15. Eu jogo o número 15 aqui. Pegou? Então a gente tem 30 menos 10, 20. 15 vezes 20, a gente encontra 300 metros. Família, olha só. Dentro desse arquivo, eu já passei do tempo que é cabível para mim, né? Mas olha só, dentro desse arquivo, além disso, eu coloquei os temas de redação. Ó. O tema de redação desse ano 2020 foi esse. Aí você vai para a Pro 2019, o tema de redação 2019. Tem uma questão de 2018, o tema de redação. Uma questão 2017, tema de redação. Uma questão 2016, tema de redação. Uma questão 2015, tema da redação aí. Belezinha? Dentro desse arquivo que vai chegar na sua mão, tem todos os exercícios, tudo bem montadinho e gabaritado. Beleza, família? Eu espero, desculpe da correria, de verdade, por favor, desculpe-me, mas eu tentei falar o mais rápido de todas as informações que eu estudei para vocês em relação à prova da FAMERP. Beleza? A semana que vem a gente já começa com a nossa revisão. Beleza, gente? E se você tiver alguma dúvida que você queira tirar, eu espero vocês nessa quinta-feira, às 4 horas da tarde, para a gente trabalhar em família aí. Beleza, galera? Um beijo, vou me despedir e até a próxima, família. Tchau, obrigado.